Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Barreira e na aula de hoje a gente vai continuar então com o período populista no Brasil de 1946 a 1964. E nessa aula nós vamos falar especificamente dos governos de Eurico Gaspar Dutra até o segundo governo de Getúlio Vargas, que vai terminar de forma trágica com o seu suicídio em 1954. Vamos então aqui aos slides para nós vermos as características de cada um desses governos. Então vamos lá, galera. Vamos aqui então aos governos do período populista. Período aí de 1946 a 64. O primeiro governo, então, como eu já tinha adiantado, era do Eurico Gaspar Dutra, que vai ser aí eleito pelo PSD e pelo PTB, ou seja, aqueles dois partidos que nós vimos que foi criado por Getúlio Vargas, né? E apesar dele ter sido eleito pelos trabalhistas, ou seja, por um eleitorado que era favorável ao nacionalismo econômico de Getúlio Vargas, na prática, Eurico Gaspar Dutra vai fazer uma política totalmente contrária à política varguista, ou seja, coisas da política brasileira. Eurico Gaspar Dutra, proveniente de classes mais elevadas, vai fazer aquilo que é de mais interesse desse grupo social e totalmente alinhado com os Estados Unidos, tá? No governo dele, então, vai começar aqui a nova Constituição de 1946, substituindo a Constituição Estado Novista, né, do Estado Novo, que era de 1937. Então, o seu governo vai ser marcado aqui por liberalismo econômico e conservadorismo social. Aliás, conservadorismo social que era um traço da nova Constituição de 46. Tinha já também o voto secreto e universal, entre aspas, né, porque se excluía aqui analfabetos, soldados e cabos. Os sindicatos estavam totalmente atrelados ao governo, não havia liberdade sindical e havia fortes restrições às greves, ou seja, a greve, na verdade, vai ser apenas um direito na Constituição já de 1988. E o mandato presidencial era de 5 anos. Vamos ver aqui mais algumas características aqui já no âmbito político e econômico, então, de Eurico Gaspar Dutra. Ele então vai ser totalmente alinhado com os Estados Unidos, né, fazendo a vontade dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Ele vai romper as relações comerciais, políticas com a União Soviética. Em 1947 ele vai cancelar o Partido Comunista Brasileiro, que vai passar a atuar então na clandestinidade. Tá? Ele vai ter então aqui economicamente ser marcado pelo liberalismo econômico, ou seja, ele vai fazer aí facilidades para as importações e não só isso, ele vai acabar também facilitando a entrada de várias multinacionais no Brasil, tá? Então isso aí vai gerar uma série de consequências para o Brasil, ou seja, vai haver aqui um esgotamento das reservas financeiras, porque quando o país começa a importar muito mais do que ele consegue exportar, a gente está perdendo divisas, ou seja, a gente está perdendo capital, a gente está perdendo dinheiro. Então, por isso que vai haver aqui um esgotamento das reservas financeiras. E isso também vai provocar uma retração da indústria nacional, porque como ele facilita as importações, vai haver aqui uma maior competitividade em relação à indústria nacional, que não vai conseguir, de uma hora para outra, competir com os produtos internacionais, com os produtos importados. Então, isso também gera uma retração na indústria nacional. E, automaticamente, se você está saindo mais dinheiro do país do que entrando, você também está gerando aqui um déficit público, está gerando aí um endividamento público. E isso, por si só, vai causar também um arroxo salarial forte no Brasil, ou seja, os trabalhadores vão perder valor de salário, o próprio governo aí alinhado com o conservadorismo, apoiando mais as vontades aí do empresariado, né, ele não vai dar aumento salarial para a classe trabalhadora e aí nós vamos ter um total descontentamento da classe trabalhadora. Um dos planos que vão marcar aqui o governo do Eurico Gaspar Dutra é o Plano SALT, que ele vai fazer aí investimentos em saúde, alimentação, transporte e educação. Só que, apesar desse plano aqui marcar uma tentativa de retorno do intervencionismo estatal na economia, esse plano aqui, na verdade, ele é feito aí com recursos também internacionais, ou seja, aumentando a dívida brasileira. Ele vai fazer aí isso com a ajuda do FMI, por exemplo. A gente já vai ver o FMI atuando no Brasil nesse período aqui, tá?
Então, ou seja, nesse contexto todo aqui do governo de Eurico Gaspar Dutra, né, em que ele vai atuar então fazendo um arroxo salarial, controlando os trabalhadores e gerando forte descontentamento aos trabalhadores, abandonando o nacionalismo econômico de Getúlio Vargas, o povo brasileiro, nas novas eleições, vai escolher então a volta de Getúlio Vargas, né? Ou seja, Vargas vai ser coroado aí pelo povo, ele vai voltar ao poder, porque o povo queria então o retorno do nacionalismo econômico. E aí é que a gente já começa a ver o Getúlio Vargas então se afastando, né, do Partido Social Democrata, aquele PSD, ó, que ele já vai ser eleito então por uma coligação do PTB mais o PSP, tá? E aí o Vargas então ele vai pegar o Brasil numa situação muito difícil, né, deixada pelo governo anterior, pelo governo Dutra, que é marcado ele, então por uma forte crise econômica, uma inflação, falta de recursos, né? E aí nesse contexto aqui, o Getúlio Vargas ele vai começar então a tentar fazer um retorno da política nacionalista, nacional desenvolvimentista, que nós vimos lá que ele é um nacional desenvolvimentista, e por isso mesmo, para poder tentar superar essa crise política, as greves dos trabalhadores e a própria pressão aí sofrida dos oposicionistas, ou seja, daqueles grupos internacionalistas que atuavam contra o Vargas, ele vai fazer de uma forma mais rápida possível, tomar então o nacionalismo econômico para poder retomar os investimentos, para poder também retomar o emprego e para poder controlar mais os trabalhadores dessa forma. E aí então que ele vai fazer mais uma atitude nacionalista, que vai ser a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, que hoje em dia tem um Szinho aqui no final também, que é social, tá? Então a criação do BNDE foi uma forma encontrada por Getúlio Vargas para poder se ver livre das pressões do capital estrangeiro, das exigências do capital estrangeiro, né, que acabava endividando ainda mais a economia brasileira, o governo brasileiro. Então, dessa forma que ele vai ter capital nacional para poder fazer investimentos na indústria nacional, certo? Retomando aí então essa política nacional desenvolvimentista. Então a gente vai ter uma briga forte aqui nesse período, durante o governo Vargas, né? Esse segundo governo Vargas, né? Que foi aqui de 1951 a 1954. Do lado dos nacionalistas, portanto, a gente vai ter aqui uma forte atuação dos estudantes, dos sindicalistas, do Partido Trabalhista Brasileiro, e olha só, os comunistas também vão começar a apoiar Getúlio Vargas, tá? Os comunistas, inclusive, que foram perseguidos por Getúlio Vargas na época do Estado Novo. Mas os comunistas brasileiros, eles têm essa característica aqui muito peculiar no Brasil. Eles são, sim, economicamente nacionalistas. Eles são contra o capital estrangeiro. Eles são contra que organismos externos venham a controlar a economia nacional. Então, por isso que eles vão apoiar a política de Getúlio Vargas, mesmo eles tendo sofrido perseguição durante o Estado Novo. E é nesse contexto aqui que esses grupos vão fazer com sucesso a campanha do petróleo é nosso, porque naquele período ali em que Vargas queria criar uma empresa petrolífera brasileira, para poder, seguindo aquela ordem lá do nacional desenvolvimentismo de investir apenas em setores estratégicos, apenas empresas com capital nacional, né? Os grupos estrangeiros vão começar a fazer pressão para que ele abrisse esse setor, para que multinacionais viessem a explorar o petróleo brasileiro, esse tipo de coisa, tá? Então, do outro lado lá vai ficar o UDN, os empresários ligados ao capital estrangeiro, né? Eu coloquei aqui os Estados Unidos, setores das Forças Armadas conservadoras, já vão começar a criar aqui um racha, lembrando que as Forças Armadas estavam divididas, não era todo mundo das Forças Armadas que apoiava essa política liberalista aqui, chamada de entreguismo, né? Já de uma conotação realmente negativa, tá? E os meios de comunicação também apoiavam essa política aqui do liberalismo econômico. O Vargas vai ser chamado de corrupto, a Petrobras, quando ela vai conseguir ser criada, aquele Carlos Lacerda, que a gente deu o exemplo no vídeo anterior, ele já vai começar a dizer que a Petrobras era um mar de lama, de corrupção, mas hoje nós sabemos que não era bem assim. Isso aí era uma política realmente de tentativa de fazer com que o capital estrangeiro tivesse mais
entrada no Brasil, ou seja, para você tentar desarticular, desacreditar Vargas perante a opinião pública. Então, continuando aqui, ó, nacionalismo, né? E aqui o liberalismo, os grupos que os apoiavam, tá? Aqui, ó, mais imagens sobre a campanha O Petróleo é Nosso. A gente tem aqui essa comissão e aqui do lado também um cartaz, ó, nota só aqui o símbolo, que foi feito pelo Partido Comunista Brasileiro, defendendo Vargas e denunciando aqui os grupos, as pessoas que atuavam para poder entregar o petróleo brasileiro a grupos internacionais. Então a campanha O Petróleo é Nosso foi uma campanha de esquerda, foi uma campanha lá que teve uma forte participação do Partido Comunista Brasileiro, né, e também do PTB, como a gente viu, e esses grupos aqui, ou seja, o Partido Comunista que chegou a ser, mais uma vez, né, perseguido por Vargas no Estado Novo, agora ele apoiava Vargas por causa da questão nacionalista. E aí vai vir toda a crise do governo do Getúlio Vargas, porque ele vai conseguir então ser vitorioso, ou seja, os nacionalistas saem vitoriosos, eles conseguem criar a Petrobras, há também a criação da Eletrobras, e além disso, João Goulart, que era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, ele vai propor o aumento de 100% do salário mínimo para os trabalhadores, tá? Então, ou seja, diante de toda essa agenda aqui nacionalista, dessa agenda trabalhista, a gente também pode colocar aqui o próprio bloqueio dos lucros das multinacionais, ou seja, Vargas queria que o lucro das multinacionais ficassem aqui no Brasil e não fossem para o exterior. Tudo isso aqui vai acabar gerando críticas generalizadas da oposição, tá? Vamos fazer aqui abrir um parênteses aqui. Nós percebemos então que Getúlio Vargas, independente de posicionamento político, ele vai tentar se colocar, aliás, sempre com a sua política nacionalista econômica, ou seja, ele vai tentar se aproximar sim dos grupos de esquerda, mas para que ele tenha um apoio para poder fazer sucesso com a sua política nacionalista. Em dois momentos aqui, por exemplo, Getúlio Vargas ele vai fazer discursos que vão agradar a esses grupos aí mais nacionalistas ou mais de esquerda. Em um pronunciamento, por exemplo, em 1953, no Congresso Brasileiro, no final do ano de 1953, Getúlio Vargas ele vai dizer o seguinte: estou sendo sabotado por interesses de empresas privadas que já ganham muito no Brasil, que enviam em cruzeiros 200 vezes o capital que empregaram em dólares e continuam transformando os nossos cruzeiros para emigrá-los a títulos de dividendos. As empresas estrangeiras aplicam seus capitais aqui e enviam praticamente todo o lucro para o exterior, não ajudando em nada a economia brasileira. Ao contrário, só exploram cada vez mais nossas riquezas. Ou seja, com essa declaração, Getúlio Vargas ele vai praticamente vai declarar uma guerra econômica contra esses capitais estrangeiros que atuavam diretamente no Brasil. Getúlio Vargas queria fazer uma lei de bloqueio das remessas de lucro para o exterior, onde 90% dos lucros das multinacionais tinham que permanecer no Brasil. Se a empresa estrangeira, na visão de Vargas, faz lucro no Brasil, esse lucro tem que ser reinvestido no Brasil e não ser encaminhado para o Washington ou para a Europa, tá? Então vamos continuando aqui com os slides. Beleza, então voltando aqui, ó, nesse contexto todo, as críticas ao governo Vargas se tornaram generalizadas, portanto, da oposição. Vargas já era acusado diariamente pela imprensa brasileira de corrupto. Nesse contexto vai haver até mesmo um manifesto dos coronéis que eram alinhados, ou seja, do grupo alinhado aos internacionalistas, para que Vargas deixasse a presidência da República. E nesse contexto, para piorar ainda mais, vai acontecer o atentado na rua Toneleiros, que vai acabar ferindo ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Lacerda, que era o jornalista que proferia barbaridades contra Getúlio Vargas nos jornais brasileiros, principalmente no Tribuna da Imprensa. Tá? Esse atentado aqui, então, vai recair sobre as costas de Vargas, porque quem faz esse atentado é um segurança de Vargas. Então, ou seja, quem mandou matar o Carlos Lacerda, o que vai sair nos jornais, foi o Getúlio Vargas. Ou seja, essa é uma acusação, nós não temos como provar
essa acusação, ou seja, não ficou comprovada, tá? E aí então o Carlos Lacerda, que era um homem de imprensa, ele vai pousar nessa foto aqui, ó, né, estrategicamente também, tá, para dizer que Vargas, além de corrupto, ele era um assassino. E aí então vai ser uma pressão enorme para que Getúlio Vargas deixe o poder, tá? E aí ele vai acabar cometendo suicídio, porque ele não vai, então, diante dessas pressões todas, diante de um risco também de acabar saindo da presidência com a imagem de ser assassino, de corrupto, esse tipo de coisa, ele não vai aguentar essa pressão e vai acabar cometendo suicídio. E aí é quando ele deixa uma carta-testamento denunciando uma ação de grupos internacionais com grupos nacionais, tá, que queriam expoliar o povo brasileiro. Tá? E essa carta ela acabou sendo lida assim nas rádios, inclusive ela foi divulgada nos jornais opositores, porque também ficou uma situação ruim para os grupos opositores. Como assim? O povo brasileiro também começava a achar que Vargas não cometeu suicídio coisa nenhuma, que Vargas provavelmente foi morto por esses grupos opositores. Então, para não cair também nessa acusação, a carta ela vai acabar sendo divulgada também. Tá? E aqui então o velório de Getúlio Vargas, as imagens aqui são da Fundação Getúlio Vargas, do Centro Histórico da Fundação Getúlio Vargas. O povo brasileiro vai ouvir então pelas rádios ou ler na imprensa essa carta de Getúlio Vargas e vai haver uma grande comoção popular contra os opositores de Vargas, a ponto do próprio Carlos Lacerda se refugiar. Ele chegou a se refugiar numa embaixada norte-americana, para você ter ideia. E ali o próprio Carlos Lacerda ele acabou entregando mesmo, né, para quem que ele estava trabalhando. Ou seja, o único lugar que ele viu ali seguro para ele se refugiar foi numa embaixada dos Estados Unidos. Continuando aqui então a multidão, né, no Rio de Janeiro, chorando a morte de Getúlio Vargas. Aqui mais uma foto então da Fundação Getúlio Vargas. Olha só quanta gente foi aí à rua, né? E aí essas pressões aqui vai deixar o país ainda numa situação de guerra civil. O final do mandato de Getúlio Vargas vai ser então feito aí por Café Filho, que era seu vice. No entanto, o Café Filho, olha aí as contradições da política brasileira, ele não seguia a política trabalhista de Getúlio Vargas, ele não seguia a política nacionalista de Getúlio Vargas. Ou seja, a gente vê que historicamente é comum um presidente fazer um tipo de uma política e um vice-presidente fazer uma política totalmente diferente, né? Então aqui ó, ele vai ter sim uma aproximação com a UDN, que eram esses opositores da qual fazia parte o Carlos Lacerda, né, que a gente está falando aqui sobre essas questões, e ele vai voltar a fazer uma política voltada para os grupos estrangeiros, ou seja, ele vai lançar aqui a SUMOC 113, que vai fazer facilidade de importações para as empresas estrangeiras, e depois ele vai acabar se afastando por doença. Depois aqui vai vir Carlos Luz, presidente do Congresso Nacional, ele assume e vai ter também aqui uma tentativa de golpe, ou seja, ele vai tentar tomar o poder para evitar novas eleições no final do mandato, né? Aqui de 1956 teria, pela democracia, novas eleições. E aí então, mostrando que as Forças Armadas brasileiras estavam divididas, vai esse golpe aqui, essa tentativa de golpe, essa tentativa aqui que era para acontecer já nesse ano, vai ser impedida então pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um nacionalista, ele era constitucionalista, ou seja, de querer que a Constituição seja cumprida no Brasil, né? Ou seja, vai ter que ter sim eleição. E aí, nesse momento, mais uma vez, os grupos lá de Carlos Lacerda chegam a se refugiar em um navio de guerra que apoiava então os grupos internacionalistas. O Marechal lhe coloca tanques de guerra na rua, cercando o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, e dizendo que tinha que ter eleições, que não teria golpe algum e que a Constituição deveria ser respeitada. Ou seja, nesse pé aí, portanto, de guerra civil, nessa crise profunda que teve no Brasil, é que vai ter as novas eleições que vai marcar, então, a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder. Lembrando ainda, teve mais uma mudança aqui na presidência, né? Quem vai terminar aí o mandato então vai ser Nereu Ramos, porque a gente viu aqui que a tentativa de golpe ocorreu com o próprio Carlos Luz.
Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar a partir do governo de Juscelino Kubitschek até nós chegarmos então ao governo de João Goulart. E depois nós vamos fazer um vídeo especialmente dedicado ao governo de João Goulart e o golpe civil-militar de 1964. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para receber as notificações das próximas aulas e até a próxima.